Alguns anos atrás, eu fazia parte da comissão de ingresso de uma ramificação da Convenção das Assembleias de Deus. E nós entrevistávamos alguns pastores, candidatos a pastores na época. E nós achávamos coisas absurdas, que alguns pastores mandava aquela candidata a pastor para nós, fazíamos parte da comissão de ingresso e nós fazíamos questionário com assuntos bobos do dia a dia, tipo como celebrar um casamento, qual é o livro que lê para um funeral, qual é o livro que se lê para a Santa Ceia, qual é o versículo que se lê para uma festa, qual o versículo que se lê para determinadas situações, quantos livros tem a Bíblia, e as pessoas não sabiam responder e era candidato a pastor. Se percebia que tinha pouco conhecimento, alguns passavam, outros eram reprovados, mas mesmo assim a influência do pastor presidente na época burlava o sistema e jogava as pessoas para a convenção e lá nós não podíamos fazer mais nada. Porque as pessoas têm sem conhecimento prático da Bíblia, do dia a dia, certo? Como por exemplo, você sabe quem escreveu a Bíblia? Não foi Deus. Não foi o dedo de Deus que escreveu a Bíblia, foi homens. Cerca de 40 homens que escreveram a Bíblia. 40 homens entre 1.600 anos de diferença um do outro. Teve pessoas que escreveu um livro que não conheceu o outro, mas deu seguimento. Teve pessoas que escreveu livros da Bíblia que não conheceu o outro que escreveu. Como, por exemplo, o livro de Hebreus, ninguém sabe quem escreveu. Não adianta nenhum teólogo vir dizendo que foi Apolo, que foi Paulo, mas não tem referência a quem escreveu o livro de Hebreus, que está no Novo Testamento. Você sabia que a Bíblia tem 66 livros, 27 no Antigo e 39 no Novo, ou vice-versa? Você sabia disso? Você sabia que o maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, com o melhor capítulo, certo? Mas nós nos perdemos, nós não estamos aprendendo o livro que estamos, depois queremos entender o que está escrito. O Antigo Testamento foi escrito para os judeus, o Novo Testamento foi escrito para os gentios, que somos nós pela graça, que fomos alcançados pela graça em Cristo. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Você não serve ao judaísmo, você serve ao cristianismo. No Novo Testamento não tem ritual judaico, no Antigo Testamento tem ritual judaico. Mas não é só isso que você precisa aprender. Como, por exemplo, o livro de Salmo não é dividido por capítulo e versículo, é dividido por seção. Seção 1, seção 2, seção 3. Cada seção continha 8 capítulos. 8 capítulos que você pode perceber que na tua Bíblia o Salmo às vezes tem de 1 a 8, de 8 a 16, 16 a 24 e vai por aí afora. É dividido por seção. É errado dizer, vamos ler no livro de Salmos, capítulo 3, versículo 5, é errado dizer isso. É errado dizer São Paulo, São Pedro, é errado dizer isso, não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito isso na Bíblia, que você tem que chamar São Paulo, São Pedro, porque eles não são santos. Eles não eram santos. Eles eram homens sujeitos às mesmas falhas que eu e que você e que todos pecaram, certo? Nós somos considerados santificados pelo sangue de Cristo, mas somos quanto mais pecador. Então, algumas coisas que estão na Bíblia que nós precisamos refletir. Primeiro, quando você lê um versículo, você tem que fazer a seguinte pergunta: para que esse versículo foi escrito? Por que foi escrito? E para quem ele foi escrito? Certo? Você tem que entender também isso.
Você não pode chegar e fazer aquela aplicação ali e achar que está nos nossos dias atuais, que às vezes aquele assunto foi um assunto que já não é mais colocado no nosso dia a dia. Foi escrito para aquela época. Tem assuntos que não foi escrito para os nossos dias. Foi escrito para os judeus. E nós não podemos vivenciar isso. Uma outra coisa também que é muito interessante, que salmo é cântico, é louvor. O salmista, ele salmodiava, e que nós chamamos hoje de salmo, cria em mim o espírito reto, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Isso é tudo louvor da época, que o salmista e outros mais cantavam e escreviam o que eles cantavam, certo? Os homens começaram a escrever no papiro, escrever em pedra, depois no papiro, pergaminho, e foi por aí afora, até chegar à origem do papel, certo? Foi encontrado uma quantidade grande, que foi o achado do Mar Morto, uma quantidade de papiros bem antigo, que comprova a eficácia da Bíblia, comprova o que a Bíblia diz que é uma realidade. O que se copia, uma coisa que você tem que aprender também, o que se copia não é do original. Ninguém tem o original. Nós temos a cópia da cópia. Nós acreditamos na Bíblia pela fé. A fé em Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ninguém tem o original da mão. O Vaticano não tem o original. Ninguém tem os originais. Os originais se perderam. Isso é cópia da cópia. Que eles antigamente levavam muito a sério. Levava muito a sério, tá? A cópia de um livro. A história contada, a história falada. Então, passava de pai para filho e ali eles escreviam os fatos narrados que acontecia, certo? E coisas que você precisa aprender do dia a dia, tá? Que nós estamos nos perdendo nesses assuntos, porque pouco se fala da Bíblia. E eu bato muito nessa tecla, que a Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia não é a boca de Deus. A Bíblia é a inspiração divina escrita para a humanidade. A Bíblia é a inspiração divina escrita para a humanidade. Deus inspirou os homens e os homens assim escreveram. Eles separaram 66 livros que eles acharam de acordo com os assuntos, inspirado por Deus, e o restante são chamados de livros apócrifos. Livros que não têm condições, que não tinha condições por causa de algumas heresias que nele continha, certo? Existem livros rolando por aí, tipo o livro de Enoque, que consta na Bíblia que existe esse livro realmente de Enoque, que não foi acrescentado ao cânon. Cânon é a coleção dos livros que nós temos hoje. A palavra Bíblia, ela não está escrito dentro da própria Bíblia, porque a palavra Bíblia foi colocada agora. Bíblia vem de biblion, vem de coleções de livros pequenos. A Bíblia, ela é composta de vários livros pequenos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Isaías, Jeremias, Mateus, Marcos, Lucas. Tudo isso foi escrito por homens de diferente forma. O único que escreveu mais livros na Bíblia foi o apóstolo Paulo, devido a seu conhecimento que ele tinha da cultura da época. Então ele escreveu muitos livros, mais do que os outros apóstolos, ou profeta, ou escrivão da época. Então é interessante que você aprenda tudo isso para você poder movimentar, porque isso só vai aprender lá fazendo curso teológico, porque eles privam você. O pastor não sobe em cima do púlpito, não te induz a você ler mais a Bíblia, a explicar você como você lê, de forma que você leia. Você que é novo convertido, começa por Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa ali por Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois dá uma olhadinha nos livros do Antigo Testamento. Volta para o Novo de novo. Vê Romanos, vê Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, que é um livro também escrito por Lucas.
Lucas escreveu o livro do Atos dos Apóstolos. Ele escreveu o livro de Lucas e escreveu também um livro de Atos dos Apóstolos. Está lá no livro logo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Escrevi o primeiro tratado a Teófilo, que foi o livro de Lucas, e o segundo tratado, que era o livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreveu tudo aquilo que aconteceu na época. Então a Bíblia, ela tem aproximadamente aí 2000 anos, por aí assim, tá? Onde foi juntado tudo, colocado tudo junto dos livros, e tivemos uma convenção, uma reunião para colocar aqueles livros tudo em ordem, que foi colocado não em ordem cronológica, porque há livros como, por exemplo, o livro de Jó, ele é mais velho que outros livros que tem na frente dele, atrás dele. Ele é mais velho. O livro de Jó, acredita-se que ele é quase na época do livro de Gênesis, certo? Ali dos caldeus. E você precisa aprender também as cidadezinhas que existem ali, que existia na época, que hoje são, por exemplo, aquela cidade que foi dominada pelos médios persas, hoje é Irã e Iraque. Os medos é o Irã e Iraque é os persas, que dominaram Babilônia. Então essas coisas pormenores que nós devemos aprender para você poder saber o livro que você está andando com ele. Esse livro foi contrabandeado, esse livro foi... alguém deu a vida para esse livro chegar até você. Não trate ele de qualquer maneira. Trate ele de uma forma carinhosa, amorosa, não com idolatria, mas sabendo que é a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo é que vai te dar mais luz à Bíblia, certo? Ela foi o primeiro livro impresso. Gutenberg, que foi o pai da imprensa, imprimiu o primeiro livro do mundo, que foi a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. É o livro mais vendido do mundo. E hoje em dia, nós temos várias versões da Bíblia, mas tudo com o mesmo significado. Nós temos Almeida corrigida e atualizada, Almeida corrigida, Almeida simples, e nós temos a versão internacional, nós temos a NVI, nós temos a Bíblia de King James, que foi escrita pelo rei King James, que mandou o rei King James, que é o King, que já quer dizer rei, James mandou escrever a Bíblia. Temos a Bíblia explicada, a Bíblia comentada, nós temos uma Bíblia numa linguagem mais clara, para você poder se situar, não se perder com aquelas palavras mais rabuscadas, mais rebuscadas, ou seja, perdoe-me, mas é um livro que precisa ser mais visto, mais lido, mais explicado, mais esclarecido, a sua origem, da onde ele saiu, que forma que foi criado. No Conselho de Trento, eles fizeram aquela junção dos 66 e colocaram ele como livro inspirado, certo? E o restante eles deixaram como livro apócrifo. Só a Igreja Católica que acrescentou 7 livros a mais, que não muda também. É a mesma o que está escrito na Bíblia dos evangélicos, tanto na católica, é a mesma coisa. Tem um livro de Salmo, tem um livro de Eclesiastes, tem um livro de Provérbios, só que tem 7 livros a mais, que é Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, é uma acrescentaçãozinha, tem 4, que é Bel e o Dragão, Cântico 3 Filhos, História de Susana e outra mais, certo? Tem 4 acrescentações e 7 livros a mais, mas ela não foge fora da nossa Bíblia que nós temos hoje em dia em nossas mãos, com esses menos 7 livros. O que está escrito em uma, está escrito em outra. Então, comece a se dedicar mais, leia mais a Bíblia, estude mais a Bíblia, que ela conforta seu coração. Se você jogar numa cadeia um livro de João, daqui a um mês você não vai ter nada. Mas se você jogar a Bíblia numa cadeia, daqui a um mês, daqui a um ano, lá vai ter uma igreja. Porque a Bíblia, ela é viva. É a palavra de Deus viva. Ela acende o seu coração. Ela
traz algo de sobrenatural para a sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir a intenção dos corações. Então, essa é o plano divino através do século, está relatado na Bíblia. Então, leia mais, estude mais, se aperfeiçoe nela. E lembre-se que quando você segura uma Bíblia na mão, você está segurando algo que foi escrito há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Assuntos que aconteceu há 3000 anos atrás, certo? E cada vez mais a ciência comprova as histórias, os achados arqueológicos que data como a Bíblia, ela é um elemento histórico correto também. Se entrar dentro da área da história, você vai ver que tem muitos achados que eles achado que eles acham. Essa é boa, tá? E que conduz a Bíblia em dizer que ela está certa, certo? Período de reis, período de Faraó, período de épocas que consta direitinho na história da raça humana e consta também na Bíblia. Então, fica aí essa palavra, que Deus te abençoe, leia mais a Bíblia, estude a Bíblia, não se perca. Deus te abençoe, até a próxima. Não se esqueça de deixar seu joinha nesse vídeo, muito importante. Fui!